O homem suspeito de ter provocado um acidente que matou pai e filho na BR-104 em Campina Grande se apresentou na tarde de hoje na delegacia de acidentes lá em Campina Grande. Durante o depoimento, ele alegou que passou mal enquanto estava dirigindo e disse que não lembra de absolutamente nada. Amnésia. Vou chamar ao vivo o Rafael Gonçalves, que traz pra gente informações desta tragédia e deste depoimento, né, Rafael? O rapaz está dizendo que não lembra de nada, teve um mal súbito e não lembra de absolutamente de nada que aconteceu. Boa noite, Rafa. Pois é, Fábio. Boa noite a você. Bom retorno nessa temporada, mais uma vez. Fábio, uma informação importante é que ele disse que não se lembra de nada da tragédia, mas aconteceu de se lembrar que pediu uma carona a uma pessoa que ia passando de moto depois do ocorrido. Esse homem tem 75 anos, se apresentou acompanhado de um advogado na tarde de hoje, aqui na Delegacia de Acidentes de Campina Grande. Ele é o principal suspeito de ter provocado o acidente que matou pai e filho na BR-104 no último sábado aqui em Campina Grande, quando ele estava conduzindo um carro que atingiu as vítimas que vinham em uma moto e ainda atropelou nessas pessoas. Além disso, bateu em outro veículo. As vítimas foram o seu José Valdir de Medeiros, de 58 anos, e o filho dele, Jailson Medeiros, de 27 anos, que inclusive iria se casar no dia da tragédia. Quem traz detalhes para a gente sobre esse depoimento e o que acontece a partir de agora com as investigações sobre esse caso é a delegada aqui da Delegacia de Acidentes de Campina Grande, a doutora Suelane Guimarães, que a gente agradece pela atenção, doutora, porque é um passo importante. Ele já tinha sido intimado, mas se apresentou antes da intimação chegar, né? De onde é esse homem e o que é que ele disse em relação ao caso? Boa noite. Boa noite. Ele foi intimado para comparecer ontem à tarde à delegacia, mas aí os familiares disseram que ele estava em outro estado, que estaria na cidade de Parnamirim, porque ele lá também teria fixado residência. Mas quando foi na tarde de hoje, ele compareceu com o advogado, se apresentou e prestou os esclarecimentos conforme foi inquirido, né? Então ele confirmou realmente que era ele quem dirigia o carro. Disse que estava na companhia de um filho e de um genro, tinha saído da cidade de Queimadas e vindo a um comércio em Campina Grande, rapidamente comprou o que necessitava e retornava para a cidade de Queimadas, quando ao passar o que eles chamam de quebra-molas, né? Entre a entrada do aeroporto e o cemitério, ele disse que perdeu o controle da direção, de forma que ele não se recorda mais do que aconteceu. Se recorda apenas de ter perdido esse controle, e aí não se recorda de ter colidido em ninguém, não se recordava de onde o carro tinha parado depois disso, e disse que saiu do local, que também não se recordava como saiu do local, mas que andava com direção à cidade de Queimadas e um motociclista parou e ofereceu carona. E aí, então, ele seguiu até a cidade de Alcantil, porque lá também teria familiares. Disse que não estava bem, não estava se sentindo bem. Procurou um posto médico da cidade e fez alguns exames clínicos e possivelmente foi informado a ele, o que ele disse é que foi informado a ele por algum atendente do posto de saúde que ele teria tido o início de um infarto. Essa foi todas as declarações prestadas por ele. Disse que não ingeria bebida alcoólica, que nunca teria ingerido, muito menos nesse dia. É habilitado há vários anos na categoria carro, né? Então não seria a inaptidão para dirigir que teria ocasionado essa situação. As investigações elas permanecem, né? São contínuas até realmente ser totalmente esclarecidos os fatos. O que ele disse cada ponto vai ser rebatido com testemunhas e com todos os pontos que possam assim ser feitos, de forma a esclarecer em sua totalidade o que de fato ocasionou esse acidente. Se foi um mal súbito que ele tenha passado, um início de infarto, ou algo clínico dele que impossibilitou, ou realmente
a falta de cuidado que ele não teve. Doutora, numa situação como essa, a polícia, né, coleta, além das imagens, depoimentos de pessoas, né? Já essas testemunhas já estão sendo acionadas para confrontar o que disse esse homem? Sim, algumas testemunhas já foram ouvidas. O que também vai pontuar muito bem vai ser o laudo de exame que foi realizado no local, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto do Instituto de Polícia Científica, porque ali o desenho do local vai definir o que realmente houve, vai definir a velocidade, se houve a frenagem, o que realmente aconteceu e que, se de fato ele tiver culpa, isso vai trazer muito nos exames, nos laudos, né? Então, fala até mais do que as provas testemunhais, mas uma coisa junto com a outra que realmente vai nos esclarecer e trazer o bem da verdade de tudo isso. Ele foi liberado após ser ouvido, né? Acompanhado de um advogado, 75 anos, dirigindo, disse que nunca tinha se envolvido em um tipo de acidente. Num contexto como esse, pesa também, né, a questão de não ter sido feito um exame, né, do bafômetro, por exemplo, o teste do bafômetro. Tem alguma possibilidade também de exigir laudo dessa possível situação de infarto dele, para que se constate se de fato houve essa tendência, né, a um mal súbito? Ele apresentou um eletrocardiograma. A gente vai encaminhar para a perícia para ver a leitura disso, do que se trata, mas como disse antes, né? O contexto comprobatório vai ser muito mais definido pelos exames e laudo do local. Isso realmente vai permear toda a situação, porque o carro estava no local, a moto estava no local, o corpo estava no local. Então, tudo isso junto fala alto e denuncia qual a dinâmica do crime. Né? Então, o laudo realmente que vai ser trazido tanto da Polícia Rodoviária Federal, porque ali é uma BR e a Polícia Rodoviária esteve no local, quanto do IPC, isso vai se casar muito para esclarecer melhor os fatos. Muito obrigado, doutora Suelane, pelas informações. É um princípio de investigação muito importante e, como bem disse a delegada, muitos elementos vão contribuir para se chegar ao entendimento do que de fato aconteceu para essa tragédia que ganhou uma repercussão nacional no último sábado aqui em Campina Grande. Fala. Tá, Rafael, obrigado. O argumento de que não lembra, ele pode parecer assim, como é que eu vou dizer? Ele pode parecer muito fácil para o homem que provocou o acidente. É muito confortável. Eu não lembro do que aconteceu. E colocar a culpa num lapso de memória, num mal súbito. Como é que prova isso? Pelo pouco que eu entendo, eu sou leigo na área da medicina, mas pelo pouco que eu já li, pelos exames que eu fiz, um eletrocardiograma não vai provar absolutamente nada. O eletrocardiograma, inclusive, se você não estiver infartando na hora que o exame está sendo feito, ele sequer mostra qualquer coisa. É muito difícil um vou anexar um eletrocardiograma. Não, parece que não é algo forte, uma prova forte para ser anexada nos autos para dizer se ele teve ou não um mal súbito. Como a autoridade policial fala, a dinâmica ali, o corpo, a motocicleta, o carro, enfim, o conjunto probatório do local vai valer muito mais do que simplesmente a palavra dele de dizer que esqueceu, que não lembra do que aconteceu.